Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais um vídeo? Me fala uma coisa, você já quebrou um braço, uma perna, já teve alguma cirurgia, já teve pessoas da sua família que precisou de uma cadeira de roda por um momento, ter que tomar banho com cadeira de banho. Esse assunto não é nada legal, né? Mas são momentos difíceis que muitas das vezes a gente passa por um período e logo tá boa de novo. Mas tem pessoas que vivem, né, com essas necessidades, precisando usar esse tipo de coisa uma vida inteira. E é por isso que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje o nosso assunto é acessibilidade. No último mês eu precisei fazer 2 rampas. Uma foi para comércio por causa das leis que exigem hoje em dia e outra foi numa residência, porque tem pessoas idosas que estão ficando com os movimentos limitados. Então, o recurso foi fazer uma rampa. Hoje eu vou te passar algumas dicas sobre esse assunto para facilitar numa hora de necessidade e para aumentar o seu conhecimento também. Tá gostando desse vídeo? Então curte, compartilha e se inscreva no canal. Assim o YouTube entende que esse assunto é relevante e passa para mais pessoas. Me diz uma coisa, você sabe o que é acessibilidade? Acessibilidade é a facilidade de ter ou fazer algo. Então, vamos supor, é ir de um andar para o outro. Qual a facilidade disso? Um elevador, uma plataforma elevatória, uma rampa ao invés de uma escada? É isso. Outro exemplo de acessibilidade é um emprego acessível ou uma graninha no bolso, é ter mais acessibilidade. É possuir alguma coisa, ser mais acessível, menos acessível. Então, estou te dando um exemplo de uma forma geral do que é acessibilidade. Cada dia mais as pessoas estão precisando, digamos, vamos lá numa coisa mais objetiva, fazer rampas. Né? A gente pega assim escritórios, comércios, indústrias, porque isso a lei tá caindo de cima deles, de ter cada vez mais um ambiente acessível. Mas a gente tem também as residências. Se você tem espaço, fazer uma rampa é uma ótima opção, porque você ter que construir, colocar uma plataforma elevatória despende de muito dinheiro. Daí já não é acessível para o bolso nesse caso. Nós temos a norma brasileira, que é a 9050, que trata desse assunto, passando pra gente regrinhas, números, cada item da norma foi feito estudos, não foi colocado ali à toa uma altura de degrau, uma barra, um corrimão, tudo foi baseado em estudos para atender o maior número de pessoas possíveis. Quais são as pessoas que são consideradas com deficiência? Vamos lá? A gente pensa primeiro no cadeirante, certo? Mas a gente tem aquela pessoa com mobilidade reduzida, que é o quê? Às vezes precisa de uma muleta, de um andador e não de uma cadeira de roda. A gente precisa pensar também nas pessoas de baixa estatura, são as pessoas anãs. Eu acho raro a gente ver uma pessoa anã, mas nós temos isso, então precisamos atender essas pessoas. Outra necessidade são os surdos mudos, as pessoas cegas ou com uma visão muito reduzida. Enfim, se a gente começar a pensar, vai achar bastante pessoas que precisam de acessibilidade. A NBR, ela foi feita baseado em estudos das medidas. Então, vamos pensar assim, a inclinação da rampa,
quer dizer, a porcentagem para ela não ficar muito íngreme, ela ficar numa posição adequada, que um cadeirante autônomo consegue subir sozinho, sem a ajuda de ninguém. Nas escadas, a altura do degrau, a pisada do degrau, ela tem uma medida padrão, pensando nisso também. Os adesivos, as figuras, pensando nas pessoas surdas, mudas, as bancadas, tanto para cadeirante quanto para pessoas com mobilidade reduzida. Enfim, cada altura ela foi pensada e foi estudada para melhor atender essa população. Quando falamos de acessibilidade, acaba sendo um assunto muito amplo e parece que não, né? Só um pouquinho da população que precisa, mas na realidade a gente tem os cadeirantes, a gente tem as pessoas de mobilidade reduzida, muitas das vezes temos idosos que vai perdendo os movimentos aos poucos, que vai necessitando de mais recursos, tipo muleta, conforme eu já comentei. E outra coisa que também é importante, que a gente não pensa, na possibilidade de eventualmente ter que fazer uma cirurgia e você ficar por um período necessitando desses recursos também. Quanto mais recursos tiver, mais facilidade numa hora difícil, correto? Então, tudo isso foi pensado para atender essa parte da população. E se tratando de acessibilidade e para proporcionar ao maior número de pessoas possível o acesso a um lugar e outro, a gente tem alguns parâmetros que foram estabelecidos. A gente tem o acessório de uso pessoal, os acessórios fixos e pensando melhor as construções feitas de modo diferente. Vamos falar um pouquinho de cada um. O acessório pessoal seria aquela muleta, andadores, bengala, cadeira de roda. Esse tipo de acessório, a maioria deles tem ajustes de altura para proporcionar melhor conforto e ergonomia para a pessoa que usa. As cadeiras de roda, elas já são, a maioria delas, do tipo portátil, para você colocar num porta-malas de carro, para você não deixar às vezes no meio do caminho durante a noite, enfim, para facilitar um pouco mais a vida de quem usa e de quem cuida, assessora essa pessoa também. A gente vai ter os acessórios fixos. O que são os acessórios fixos? São as barras, tipo barra nos banheiros, barra nas portas, os corrimões, o tipo de torneira, maçaneta, aquelas figuras, por exemplo, para surdo-mudo, os espelhos, bancadas. Então, seriam os acessórios mobiliários. E daí a gente agora, pensando nas construções, a gente vai pensar no quê? Nas rampas, né? Que é o primeiro que vem na cabeça da gente, acessibilidade e rampa, né? Vai ter os elevadores, aquele tipo de plataforma elevatória, quando você passa de um andar para o outro, mas assim, às vezes é um mezanino só. Enfim, tem os corredores, que a gente precisa pensar na largura dos corredores para passar uma cadeira de roda. E os banheiros, né? Os banheiros são todos especiais, em medidas, em layout de mobiliário. Esses são os parâmetros para a gente pensar em se tratando de acessibilidade. Vamos falar um pouco mais de alguns itens, tanto na construção como nos acessórios fixos, para detalhar melhor e entender melhor a parte de acessibilidade. Em se tratando de acessibilidade nas construções, a gente pode pensar nas rampas, nos corredores, nas portas e também nas escadas. Então vamos lá, a rampa. Quando você faz uma rampa, ela não é feita aleatório, ela tem uma inclinação correta. Você tem vários níveis, né, de pessoas que necessitam acessibilidade.
Você tem aquele cadeirante que ele precisa de auxílio de uma outra pessoa. Mas a gente tem também os cadeirantes que eles são autônomos, eles conseguem se deslocar sozinho. A deficiência muitas vezes é só nas pernas, mas os braços, o resto do corpo é perfeitamente funcional, digamos assim. Então, para ele ter acesso em uma rampa, essa rampa ela não pode ser feita de qualquer jeito. Ela tem uma inclinação em que a pessoa consegue se deslocar sozinho de um lugar para o outro. A inclinação ideal para esse caso seria 8,33%. Isso daí dá um nozinho, né? Mas deixa para o engenheiro calcular isso. É só para um conhecimento. Tem pessoas que querem substituir o espaço de escada para rampa. A rampa fica assim, ninguém consegue subir sozinho. Daí precisa da ajuda de terceiros. E isso jamais a norma brasileira aprovaria. Então, em se tratando de rampa, precisamos ter esse cuidado e atenção. Agora, vamos falar um pouco sobre os corredores. Os corredores, eles têm uma medida mínima. Principalmente se for na nossa casa, a gente pode deixar um corredor com 90 centímetros. Já em se tratando de comércio, áreas públicas, esse corredor deve ter no mínimo 1,20 m para a circulação de cadeira de rodas. Quando a gente fala na curva dos corredores, muitas vezes a gente vai ter um corredor e que ele tem curva, né? Tem uma virada 90 graus. E essa curva deve ter no mínimo 1,20 m, pensando num corredor de 90 centímetros de largura. Agora, se o corredor já for de 1,20 m, essa curva deve ter no mínimo 1,50 m de largura. Isso é num giro de 90 graus. Agora, quando a gente pensa num giro de 180 graus, que seria um U, como se fizesse um U, ou um giro de 360 graus, né, que a cadeira precisa ter um giro completo, aí as medidas mudam e precisam ser maiores. Vamos falar agora um pouquinho das portas. As portas, elas precisam ter no mínimo 80 centímetros de largura, porque uma cadeira de roda, ela tem uma largura de 70 centímetros, então ela passaria justinha numa porta. Seria a melhor situação a abertura das portas para fora e com barras. Para o cadeirante autônomo conseguir abrir e fechar sem auxílio de ninguém. Nas portas a gente tem também as barras, né? E as barras, elas são colocadas na porta, também não é uma coisa aleatória. Ela tem que ter a altura certa do piso, tanto se for na horizontal quanto na vertical. A maçaneta da porta, o ideal que seja do tipo alavanca, não aquelas de giro, ou às vezes eles colocam só um trinquinho. Vamos pensar na porta do banheiro, às vezes é colocado só um trinquinho, mas é preciso ter barra na porta e a maçaneta ser específica, porque às vezes nós podemos ter um cadeirante que ele não tem a mão. E como que ele abre a porta com um trinquinho? É difícil, né? Então, por isso é recomendado a maçaneta do tipo alavanca. Agora, vamos falar um pouquinho das escadas. As escadas, a gente pensa assim, ah, mas um cadeirante não usa. Não usa, mas um velhinho que já tá com pouca mobilidade nas pernas, ou alguém que pode ter se acidentado e tá se recuperando. Enfim, temos vários casos de pessoas que utilizam as escadas. E as escadas, elas devem ter a altura delas igual, desde o primeiro degrau até o último, e a pisada delas também igual. Você já foi em algum lugar, muitas das vezes, né, onde os degraus são tudo da mesma altura, chega no último, você dá até uma tropeçada porque ele é mais baixo ou mais alto.
Imagina isso, quem tá com uma mobilidade reduzida, quem acabou de fazer uma cirurgia, é complicado, né? Então, por isso precisamos seguir o padrão. Muitas vezes as escadas, elas devem ser no mínimo de 16 centímetros a altura, né? A gente tá falando da altura, e no máximo 18, assim como a pisada. A pisada da escada, o ideal seria ter de 28 a 32 centímetros. Muitas das vezes, nas casas, as pessoas não obedecem isso. Acaba colocando um mínimo de 25 e um máximo de 30, porque acaba ocupando muito espaço. E hoje em dia, cada dia as casas estão menores, né? Então fica complicado. Mas em comércio, o padrão exigido é o primeiro que eu falei. Ah, e outra coisa, a largura ideal das escadas, principalmente em comércio, escritório, seria de 1,20 m. Em casa a gente acaba fazendo um pouquinho mais estreita. Em se tratando dos acessórios fixos para acessibilidade, vamos falar um pouco do corrimão. O corrimão, você sabe, porque principalmente nos lugares públicos, ele tem duas alturas. O primeiro é para atender a população de estatura padrão. O de baixo é para atender crianças e pessoas de baixa estatura, que são as pessoas anãs. O corrimão, ele acaba tendo uma espessura padrão também. Pode ver que ele é circular e sempre do mesmo tamanho, né? Porque se ele for muito grosso, não te dá estabilidade na hora que você precisa. E se for muito fininho, a mesma coisa. O corrimão, a parte mais alta, ele tem em torno de 92 centímetros e a parte mais baixa, 72. Tudo sempre estudado, que nem eu já falei. Vamos falar um pouquinho dos acessórios fixos, principalmente no banheiro. Vamos juntar os acessórios e o banheiro. A gente muitas das vezes entra no banheiro, né? O banheiro de cadeirante é aquele que a porta abre para fora, que você tem um banheiro grandão. Só que tem banheiros que a gente entra que eles falam que é acessível, mas que desespero, que tudo que tem lá não é acessibilidade. A pessoa faz um banheiro gigante, sem orientação nenhuma, coloca a bacia em qualquer lugar, no meio do banheiro, a pia num canto. Cada peça que tem ali e ela tem aquela posição não é à toa. A bacia precisa estar num canto, o lavatório num outro cantinho, porque a cadeira de roda, quando ela entra, ela tem que ter o acesso livre para ela fazer o giro. Senão, como que uma cadeira de roda entra no banheiro sem conseguir fazer esse giro? Complicado, né? Agora vamos falar dos acessórios no banheiro, né? O que acontece? Você pode ver que a pia acaba sendo instalada mais baixo, sempre tem barra em volta da pia, os espelhos. Muitas das vezes você já entrou no banheiro e o espelho estava inclinado. Não é à toa que aquele espelho é inclinado para baixo, porque uma pessoa de baixa estatura ou um cadeirante, ele consegue se ver se o espelho estiver inclinado. Muitas das vezes não tem espaço para instalar ele um pouco mais baixo. Então pegaria só o rosto, que nem vocês estão me vendo agora, e já com o espelho posicionado meio tombado, a pessoa consegue se ver de corpo inteiro. Vamos falar um pouquinho do piso tátil. O piso tátil é para ajudar as pessoas com cegueira ou de baixa visão. O que é o piso tátil? É aquele piso que normalmente a gente vê em calçadas ou início e término de uma escadaria, que é aquele piso que tem o desenho ou de bolinhas ou de barras, pequenas barras, que cada um tem um significado. As bolinhas quer dizer que vai mudar a direção. Então a pessoa, pelo tátil do pé, ele sente quando chega na bolinha ou vai mudar de direção
ou vai mudar de nível, né? E quando você tem o piso de barra, é porque indica o sentido correto, que vai permanecer por aquele sentido muito tempo. Vamos supor, quando a pessoa chega numa bolinha, ou é porque vai ter uma parede na frente, ou vai ter uma escada, alguma coisa assim. Às vezes a gente olha, vai em algum lugar, tipo em metrô, ou lugar público, teatro, você percebe que tem alguns que são prateadinhos, assim, né, como se fosse de inox, e tem outros que são coloridos, eles são ou um amarelo bem forte, ou um vermelho. A intenção dessa cor nesse tipo de piso é para chamar a atenção das pessoas que têm a visão baixa. Vamos falar um pouquinho das maçanetas. Normalmente, quando você tem um banheiro, um lugar público que é acessível, nas portas a gente vê que ou vai ter barra ou vai ter aquela maçaneta tipo alavanca, que é a maçaneta que a gente pega e abre assim, né? Não pode ser aquela de bolinha que você enche a mão. Por quê? Pensando em quem não tem a mão ou quem só tem o braço até o cotovelo. Se é a de bolinha, a pessoa não consegue abrir a porta. Já a de alavanca é só bater a mão que ela consegue abrir. Assim também é pensando nas torneiras. A gente pensa nas torneiras, aquelas de apertar, como se fosse só para economia de energia, né? Não, quem não tem a mão, ela aperta e tem acesso ali à torneira também. Vamos falar um pouquinho das barras. As barras, quando a gente fala em barra, pensa normalmente em banheiro, né? Mas elas também podem ser usadas nas portas, né? É comum a gente ver barra na porta. E tem muitas pessoas, assim, que às vezes têm alguma dificuldade dentro de casa, que acaba colocando essas barras também próximo da cama. Essas barras, assim como o corrimão, ela tem a medida correta da bitola, né? O diâmetro para ter a segurança na hora de se apoiar, para levantar ou para sentar, deitar. Baseado na norma, ela tem a altura correta de fixação, os lugares corretos. Você pode ver que tem lugar que você acha a barra vertical e tem lugar que é colocada a barra horizontal. Tudo é feito com estudo para melhor atender quem necessita desses acessórios. Os mobiliários, que são outros acessórios fixos. O que são os mobiliários? São as papeleiras, as saboneteiras, os interruptores, os bebedouros, os porta-copos. Vamos pensar em tudo isso de uma forma geral. Segundo a NBR, eles têm uma altura correta para ser instalado. Por quê? A gente tem que pensar no cadeirante. Vamos supor, você vai num teatro, chega lá, tem um bebedouro. Se o bebedouro tiver 1,5 m de altura, como que um cadeirante consegue beber água sozinho, sem precisar de ajuda? Impossível, né? Então, eles têm uma medida padrão correta para que os cadeirantes tenham acesso e as pessoas de baixa estatura também conseguem acessar esse tipo de mobiliário. Falando um pouco das pessoas de baixa estatura, que seriam as pessoas anãs, o ideal para elas é que elas tenham a casa personalizada, mas nem sempre isso é possível, pelo acesso ao bolso e a graninha de novo, né? Isso são alguns exemplos de acessórios fixos que eu queria passar para vocês. Em prédios públicos, como igrejas, teatros, cinemas, eles elaboram um projeto para atender o maior número de público possível. Então, eles têm que fazer um projeto complexo, abordando o máximo possível dessas necessidades. Já nas nossas casas, nós fazemos um projeto personalizado. A nossa reforma é de acordo com a necessidade que a gente tem em casa. Sugiro para você que na hora da sua reforma, pensando na acessibilidade de uma pessoa, de um ente querido, consultar o engenheiro ou o arquiteto para o seu projeto não ter erros,
ter mais economia e menos retrabalho. Então, te ajudei com todas essas dicas? Eu sou Elisângela Lima, engenheira civil. What